Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a liberação de drogas, né? É um assunto que a gente não devia estar falando, ninguém devia estar falando, muito menos propondo leis para uma coisa desse tipo. Isso está sendo, o pessoal está tentando fazer isso no mundo inteiro, né? Começou com uma coisa simples, né? Que é a maconha, mas está indo para outras drogas, como diz o ditado, quando você abre a porteira para um boi, passa a boiada inteira. E é uma coisa assim que para mim, quem conversa sobre isso é anarcocapitalista. Anarcocapitalista não gosta muito de um sentido de moral geral, eles têm a deles lá, de contratual e etc, tem as ideias loucas deles. Mas é assim, em geral os anarcocapitalistas é uma coisa interessante, né? Vamos conversar aqui entre nós. Isso é uma coisa interessante. Eles gostam de ler demais, eles leem demais todos os livros, tem todas as respostas na ponta da língua. Mas tem vivência? Tem prática? Viveu a vida? Viu acontecendo? Não. Sabe o que acontece? Eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Você ler demais, como os anarcocapitalistas fazem, é a mesma coisa que ler um cardápio demais. Ler um cardápio demais não vai matar a fome. O que mata a fome é o ato, é a prática de comer. Você tem que ler o cardápio, fazer o pedido e comer. Comer, comer e comer. Isso vai te saciar. Agora, você ler o cardápio e ler outro cardápio e falar, eu conheço todos os cardápios, isso não mata a fome. Ok? A prática da vida te dá as respostas verdadeiras. E não o que está escrito no cardápio. Não no que está escrito num livro. Ok? Então, assim, basicamente, eu não estava dando muita atenção para isso, até que eu li um livro de um cara que eu admiro muito, e o cara, no meio do livro lá, colocou um comentário que ele era a favor da legalização de todos os tipos de drogas. Tá? O cara é anarcocapitalista e ele falou todos os tipos de drogas. E ele compara isso à legislação do leite. Ah, é melhor você liberar o leite, eu concordo, liberar todos os tipos de leite, cru e tudo mais. Se alguém quiser vender leite podre, não tem problema nenhum também. A pessoa vai lá e não compra, percebe? Ó, comprei uma vez leite daquele cara, é podre. Você simplesmente não compra mais. Você tem que liberar tudo de comida, mas não drogas. Você não pode comparar leite e droga, percebe? Então assim, qual que é o problema com drogas? É fácil as pessoas falarem, mas elas em geral não têm experiência nenhuma. Os anarcocapitalistas, então você vê assim, tudo pessoas novinhas, né? Às vezes mais nervosas, outros mais sociáveis, tal, mas são todas pessoas sem experiência. Desculpa, não tem experiência. Não tem. Precisa ter experiência. Sem experiência, o conhecimento não vale nada. Absolutamente nada. Se você ler todos os livros do mundo e você não tiver experiência, aquilo tudo vale um zero bola. Mais nada do que isso. Sem você estar indo, conversando, vendo, acontecendo, vendo os problemas, etc., você não sabe o que você está falando de verdade. Então, o que essas pessoas que apoiam apoiam a legalização das drogas não sabem, e deveriam saber, é o seguinte: vai na casa de uma família que tem um ser drogado lá dentro, entendeu? E vê o que acontece, vê se aquilo é produtivo. Inclusive, os anarcocapitalistas, eles dizem uma coisa do seguinte tipo: ah, sabe o que é? Se o cara comprar droga e consumir dentro da casa dele, aquela é a propriedade privada dele, ele pode fazer o que quiser lá dentro. Mas todos os drogados são perdedores. Desculpa. Pelo menos provisoriamente, até o cara largar a droga, ele é um perdedor. E esses perdedores, desculpa todos os drogados de novo, eles vivem dentro da casa da mãe e do pai, tá? Deve ter alguém aí bem louco falando: isso é mentira, não é perdedor nada, ô mamãe, me vê um todinho. Não é assim, percebe? Percebe que, tipo assim, não reclame se você mora dentro da casa do seu pai e sua mãe, percebe? É verdade. Então assim, o cara tem lá 40 anos, é drogado, tá na casa da mãe e do pai, percebe? Não tô dizendo que é ruim estar na casa da mãe e do pai, hein? Negativo. Só estou dizendo o seguinte: são pessoas que adorariam estar fora, mas estão dentro. Você tem que, se você tá na casa da mãe do seu pai, da sua mãe e do seu pai, tem que ser por opção e não por falta de opção, entendeu? Ah, não tinha opção nenhuma e é isso que aceitaram. Não. Você tem que fazer por opção. Eu quero estar lá com meu pai e com a minha mãe para ajudar isso aqui, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter um leque de opções. Se falar não tem opção nenhuma, não, desculpa, tem um problema aí. E essas pessoas usam drogas, os drogados usam drogas dentro da casa da mãe e do pai, gerando um problema épico, ok? Agora, eu gostaria de perguntar para algum anarcocapitalista: você já foi na casa de uma família com um drogado e já fez uma vivência lá de uma semana lá dentro? Já fez? É interessante ver isso. Eu tive uma experiência muito dramática
quando eu era jovem, muito jovem, devia ter uns 14 anos. E foi assim, eu tava na casa de um colega e na casa da frente tinha um rapaz que resolveu começar a usar drogas, tá? E o que aconteceu? A mãe tentou meio que, né, controlar a situação, etc, tal, mas o menino foi ficando cada vez mais louco, etc. E um dia o pai, que trabalhava o dia inteirinho para sustentar a casa, para manter o filho dele lá, etc, tal, trabalhava o dia inteirinho, se esforçava o dia inteirinho como taxista, chegou em casa e viu o menino louco, entendeu? O menino roubando coisa de casa, etc, viu o menino louco. O que o pai fez? Tipo assim, o pai entrou num desespero. Não tinha negócio. Eu não sei se ele já tinha visto o filho dele muitas vezes, como é que foi. Mas ele entrou num desespero. Que ele pegou um caibro de madeira dessa grossura assim, ó. E foi lá e quebrou as 2 pernas do menino. Com a ideia de que o menino não ia mais conseguir ir lá comprar drogas. Então assim, imagina o menino precisando de drogas, que é o corpo dele já estava precisando. Depois ele estava com as pernas engessadas. E o menino não conseguia sair da cama, entendeu? Então o menino gritava na cama. Gritava por drogas, percebe? E no dia que o pai dele fez isso, obviamente, né? Depois daquela muvuca inteira, que foi o que eu vi, foi a briga, né? Aquela briga, o cara batendo. E chegou a polícia, e a polícia pegou o cara e pôs em cana. Não sei quantos anos o cara deve ter pego de prisão por ter feito uma coisa dessa. Então pensa só, a família foi destruída inteirinha, o pai foi preso, a mãe ficou com o filho de cama e o filho ficou gritando na cama por drogas. E óbvio que foi uma opção ruim do pai do menino, foi uma opção péssima. Mas a gente vê aí no YouTube, por exemplo, vários casos de pais que acorrentaram, prenderam com algema a criança dentro, o adolescente dentro de casa. Então assim, como é que você pode falar que uma coisa dessa é moral? Como é que você pode falar que a destruição de uma família é moral para uma empresa ganhar dinheiro vendendo drogas? Tipo, não tem preço que pague o preço de uma família, não tem dinheiro que pague uma coisa dessa. É imoral, é totalmente imoral. E se você vier me alegar que é propriedade privada, dentro dela o cara faz o que quiser, inclusive baixarias, o que eu te falo é o seguinte, esses caras dificilmente têm uma propriedade privada. Eles estão dentro da propriedade privada dos pais deles, que mantêm eles, etc. Tá? Esse tipo de pessoa não tem lógica que tira o cara das drogas, porque é uma dependência química fortíssima no corpo. Nosso corpo ele já pede coisas, a gente já quer comer, quer fazer outras coisas. Agora o cara inclui drogas, que é uma coisa que acaba com o corpo. Então o que acontece? O que acontece? A gente não pode classificar isso como uma coisa moral, tá? Tá dentro da propriedade privada dos outros, a maioria das vezes, vamos supor 95% das vezes, se tá dentro da própria propriedade privada, o cara vai lá, tá dentro na própria propriedade privada e já é mais velho. Pô, se o cara faz isso e ele tem mulher e filhos, você imagina, a propriedade não é só dele, entendeu? Não adianta ele falar, tá no meu nome. E tem pessoas lá dentro que também se consideram donas daquilo lá. Todo mundo, mulher, filho, todo mundo. Então não tem como você falar, o cara tá dentro da propriedade privada dele. Pro cara tá dentro da propriedade privada dele, usando drogas do jeito que os anarcocapitalistas falam, seria simplesmente se o cara fosse um solteiro dentro de uma propriedade, dentro de um deserto, tá bom? Mas eu não gosto desse tipo de elucubração como os anarcocapitalistas fazem, como os libertários fazem, etc. Tal. Por quê? Teve uma conversa entre o Nando Moura e o rapaz, o Arthur, do canal Mamãe Falei, que ele faz uma seguinte hipótese. Ah, mas e se tiver um cara que já é muito velho, ele tá pra morrer, ele só tem 2 meses de vida e o cara quer experimentar uma coisa desse tipo? Tipo assim, não vai prejudicar a saúde dele, porque ele já tá prejudicado, e o cara só tem 2 meses de vida, ele não poderia fazer isso dentro da propriedade dele? Resposta ao Arthur da Mamãe Falei e às pessoas que pensam dessa forma. Quem trabalha com hipótese é um alienado, ok? Me dá o RG e CPF do cara que falta 2 meses de vida e que quer usar drogas. Aí pronto. Aí você vai lá e se vira com esse cara. Resolveu o problema de um cara. Agora você inventar uma história que talvez tenha um cara entre 200 milhões de pessoas, etc. Ele dá o pulo dele lá, entendeu? Pra ele resolver isso aí, ele dá o pulo dele e ele pode ter certeza que ele vai encontrar o que ele quer. Mas você não precisa legalizar só para esse cara. Afinal de contas, vamos lá. Você vai legalizar uma coisa para um cara que só tem 2 meses de vida, etc. Tal, que mal faz o cara ser preso. Vai morrer mesmo, percebe? Não existe isso. Isso é um papo furado. Alienação total. O cara que faz
hipóteses baseadas em nada observado. Ah, mas e se tiver o Saci Pererê e ele quiser usar a cocaína? Meu, não existe Saci Pererê. E se existisse um cara assim assado, de tal e tal jeito, que quisesse usar drogas? Meu, esse cara não existe. Tem RG-CPF? Se não tiver RG-CPF, ele não existe, percebe? Tem laudo do médico dizendo que só falta 2 meses? Tem tudo direitinho? Se tiver, beleza, a gente conversa. Se não, você é simplesmente um louco. Não um louco no sentido bom, ok? Mas uma pessoa que está se alienando do mundo, um alienado. O mundo não é para alienados, o mundo é para pessoas que querem fazer a prática, e não para quem quer ficar lendo livrinho, cardápio e achando que vai matar a fome com isso. Prática, ok? É isso que eu insisto aqui nesse canal e é isso que eu vou insistir sempre. E eu sou totalmente contra a legalização das drogas, ok? Isso é totalmente imoral. E qualquer anarcocapitalista que diga que isso é moral é porque simplesmente é um alienado e nunca viveu algum tempo junto com uma família que tem esse tipo de problema em casa, ok? É isso aí. É isso que eu penso. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.